À audição da Plataforma de Escolas de Dança de Portugal, no âmbito das audições previstas para a petição número 95/14, que tem a ver com o apoio e medidas para a abertura das escolas de dança. Temos connosco 4 pessoas dessa plataforma: Pedro Marques, Bruno Rodrigues. Pedro Marques? Bruno Rodrigues? Muito bem. Cláudia. Cláudia é a única senhora que aqui está. E Oscar? E Oscar. Sim, muito bem. Então só temos aqui 4 pessoas. Este senhor foi substituído, o Bruno foi substituído por outra pessoa que está ali atrás. Se me puder dizer o nome. Fernando Salazar. O Bruno teve imprevistos familiares. Muito bem. Muito bem. A grelha prevista para este tipo de audiências são 10 minutos iniciais para os senhores. Depois temos os grupos parlamentares, cada um com 3 minutos. E para finalizar, tem novamente 10 minutos para responder ou fazer umas remarcas finais. Tem, portanto, a palavra Pedro Marques, por favor. Posso falar sem mais? Pode, sim. Quando estiverem a falar, aliás, eu também podia, mas não. Faz favor. É mais. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação, excelentíssimos Senhores Deputados, excelentíssimo público a assistir online, não temos ainda um público presente pelas contingências. O meu nome é Pedro Fidalgo Marques e hoje dirijo-nos a vós na qualidade de primeiro subscritor da petição em análise e como porta-voz da Plataforma de Escolas de Dança de Portugal. Nos últimos meses, o mundo ficou virado do avesso. Vimos confrontados com uma pandemia que colocou a saúde pública e a nossa vida em causa. O mundo parou, a economia parou e o ensino de dança não foi exceção. Com um público diversificado, dos 2 aos 90 anos, as escolas de dança sempre colocaram a saúde dos seus alunos em primeiro lugar. Foram das primeiras instituições a implementar medidas de prevenção e contenção e foram dos primeiros espaços a encerrar. A maioria encerrou entre 12 e 13 de março. No entanto, no meio do caos, surgiu uma luz. Tendo por base um barómetro que permitiu mapear o ensino de dança, constituiu-se uma plataforma que agregou as escolas de dança de todo o país. O barómetro permite-nos dizer-vos com alguma certeza que o setor das escolas de dança envolve aproximadamente 500 escolas, 70 mil alunos e 5 mil profissionais. Números sem contar com muitos profissionais que, dando aulas isoladas ou esporádicas, fora de estruturas organizadas, possam não ter sido contabilizados. Ou sem contar com alunos que apenas frequentam eventos ou aulas pontuais. Ou seja, o setor do ensino de dança é muito mais do até agora já mapeado. Após 2 meses e meio de termos encerrado, tivemos autorização para abrir. Contudo, como foi já referido várias vezes por inúmeras pessoas, fechar foi muito fácil. Abrir, nem por isso. A dança, sendo uma atividade multidisciplinar e transversal, não tem uma tutela definida. Ora somos cultura, ora desporto, ora educação. Tirando o ensino artístico especializado, que sendo ensino oficial encontra-se tutelado e regulamentado, todo o restante ensino de dança encontra-se no limbo. Uma dança entre tutelas que, na maior parte das vezes, implica os assuntos ficarem esquecidos numa caixa de e-mail sem resposta. O desconfinamento não foi exceção. A plataforma, imediatamente após constituir, pediu uma audiência à Sua Excelência ao Primeiro-Ministro, com conhecimento da Ministra da Saúde, da Ministra da Cultura e do Ministro da Educação, com o objetivo de sermos ouvidos e podemos colaborar nas regras para a reabertura. Contudo, ninguém nos ouviu, nem fomos considerados na elaboração das orientações para o setor. Fomos englobados nas atividades desportivas, como se uma aula de grupo de ginásio fosse igual a uma aula de grupo de dança. Assim que foram divulgadas as orientações, demonstrámos o nosso desagrado. O ensino de dança tem várias especificidades e merece orientações específicas e adaptadas à realidade. Temos de ter em consideração que as orientações e recomendações não podem ser iguais para crianças de 2 anos e para adultos, que o risco é diferente entre diferentes tipos de atividades e tal deve ter sido em conta. Acreditamos que devem existir regras diferenciadas consoante a faixa etária, respeitando e protegendo o desenvolvimento psicossociomotor das crianças. Assim como, tal como já existe para outros setores, no caso de alunos que coabitem, deve ser permitido o contacto e proximidade. Neste momento está proibido. Se as pessoas moram juntas, dormem juntas, qual é o risco de dormirem juntas, de dançarem juntas? Desculpem. Para nós, este é um dos exemplos de quem elaborou as regras não tomou em consideração a dança. Focou-se no fitness, que não tem esta questão do toque como principal, e ignorou as especificidades das outras atividades. Deixo, no entanto, a nota que esta medida por si só não é suficiente. Resolve apenas uma ínfima parte do problema. Uma das áreas da dança que neste momento ainda continua quase parada são as danças a par. Os coabitantes são uma solução imediata, mas não resolve o problema principal.
Ajuda em alguns casos, mas necessitamos de ir mais longe. Nós já sabemos o que é que não podemos fazer. O que precisamos agora é de soluções para que, em segurança e de forma segura, consigamos voltar todos a trabalhar. Outra medida que destacamos é a redução do tempo de intervalo entre aulas consoante a dimensão e a capacidade de renovação de ar da sala. Os atuais 20 minutos de intervalo colocam em causa a sustentabilidade da maior parte das escolas, especialmente as mais pequenas. Além das medidas que já referi, ao lerem a petição, verificarão que fomos ainda mais longe do que a própria DGS e propusemos regras específicas e mais exigentes. Reforço, para as escolas de dança, a segurança é a prioridade. Como tal, a 31 de maio apresentámos ao Governo todos os pontos que consideramos que deviam ter sido alterados. Paralelamente, em contactos estabelecidos, foi conseguida uma reunião com a DGS que, indicando algumas linhas orientadoras, bastante restritivas, propôs-nos elaborarmos orientações próprias para a dança. Assim o fizemos. Com a contribuição de centenas de escolas de dança e o apoio da Academia, entre outras a Faculdade de Universidade Humana, a Escola Superior de Dança, elaborámos uma proposta de orientações fundamentadas em estudos científicos. Tivemos o cuidado de fundamentar cientificamente todas as propostas que elaborámos. Nestas propostas, também pedimos a harmonização das regras. Dou-vos um exemplo. Uma aula de dança no ATL tem determinadas regras. Uma aula de dança num campo de férias tem outras regras. Uma aula de dança numa escola de dança tem ainda outras regras, sempre cada uma mais restritivas que as outras. Tal não faz sentido. Tem de existir justiça, igualdade e proporcionalidade. Até hoje não obtivemos resposta à nossa missiva. Tenho, contudo, de realçar que se encontra agendada uma reunião com o Sr. Ministro da Cultura, esta sexta-feira, dia 3, na qual depositamos muita esperança e apoio da Sra. Ministra ao ensino da dança. As escolas de dança necessitam de regras justas e adequadas para poderem funcionar, mas, acima de tudo, para poderem ser sustentáveis. Variados estudos destacam os benefícios da prática de dança para a saúde física e mental. A prática de dança ajudou muitos portugueses a ultrapassar o confinamento e poderá ser uma peça-chave na fase de retoma à normalidade, proporcionando uma melhoria na qualidade de vida dos portugueses. As escolas de dança cumprem escrupulosamente as regras da DGS e, na maior parte das vezes, além do exigido. Como tal, são locais onde o risco de contágio é consideravelmente reduzido. Considerando todas as medidas, o risco é menor numa escola de dança do que provavelmente num shopping, num transporte público ou na maioria das atividades económicas com permissão para abrir. Neste sentido, não será preferível que os cidadãos estejam a praticar aulas de dança tendo uma possibilidade de convívio, socialização, escape e descontração num ambiente controlado e seguro? Queremos combater os ajuntamentos desordeiros, mas ao mesmo tempo não estimulamos as atividades sociais organizadas e regulamentadas. Neste ponto, quero destacar a recente obrigação de encerramento dos estabelecimentos de comércio e serviço às 20 na área metropolitana de Lisboa. A partir de hoje, está prevista uma exceção ao encerramento às 20 horas para estabelecimentos desportivos. Contudo, o que são estabelecimentos desportivos? Para perceberem o limbo e o grau de incerteza que tal acarreta para as escolas, as quadras da Grande Lisboa consideram que as escolas de dança estão incluídas na exceção e, como tal, podem encerrar às 22. E as quadras consideram que as escolas de dança não são estabelecimentos esportivos e têm de encerrar às 20. No mesmo concelho, chegamos ao limite de existir aplicações diferentes da lei, de uma freguesia para a outra. Ora, tal não pode acontecer. Todos temos os mesmos direitos de ser iguais perante a lei. Para a mesma lei, os cidadãos em iguais circunstâncias devem ter a mesma interpretação. Senão, estamos a ignorar um dos princípios do nosso Estado de Direito, que é o princípio da segurança jurídica. Não podemos ter um faroeste em que cada xerife toma a sua decisão. Destaco que, de imediato, assim que a medida foi anunciada, informámos o Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro deste problema, pedindo um esclarecimento e uma interpretação única para a aplicação da lei. Até hoje dizem que estão a analisar. Já passou mais de uma semana e as escolas de dança continuam num clima de incerteza e injustiça. As escolas de dança dinamizam o local onde estão inseridas, sendo muitas vezes polos de coesão territorial das respectivas localidades. As escolas de dança funcionam como polos dinamizadores da comunidade, gerando economia local. Se as escolas de dança fecharem, a economia local irá ressentir-se, dificultando ainda mais esta retoma. Neste momento, com as regras e restrições que existem, muitas escolas ainda não conseguiram abrir e muitas já comunicaram que tiveram de encerrar definitivamente. Não nos esqueçamos que é também nestas escolas de dança que se formam futuras gerações de bailarinos profissionais. Se as escolas de dança fecharem, o futuro da cultura e da dança em Portugal ficará comprometido. Ficamos sem bailarinos e sem professores de dança. Não podemos também ignorar que a dança contribui para o turismo em Portugal. Neste sentido, propusemos também um conjunto de medidas de apoio. Sabemos que algumas se encontram em discussão no orçamento suplementar e, como tal, pedimos a vossa especial atenção, porque a sobrevivência das escolas depende disso. Algumas medidas que destacamos são o reforço do programa de Adaptar, tornando acessível a todo o tipo de associações sem fins lucrativos, empresas e empresários no individual, incluindo quem está isento de IVA e IRC, criação de linhas de apoio para as escolas de dança por parte das autarquias, a nível local, criação de linhas de apoio para pagamento de rendas de espaços comerciais por parte do Governo, isenção das taxas de ocupação de espaço, licenças especiais de ruído, direitos de autor e direitos conexos até 30 de setembro, permitindo a relação de eventos no exterior como forma de dinamização e recuperação das escolas. Não nos esquecemos que as escolas de dança já pagam licenças de direitos de autor e direitos conexos para as aulas dentro das suas instalações. O que propomos é que, neste período de exceção, essas licenças sejam extensíveis às aulas que, em vez de serem dadas no interior, são dadas no exterior, sem terem custos adicionais. Pedimos também um prolongamento do apoio à redução da atividade dos recibos verdes até dezembro de 2020, com processos justos, abrangentes e transparentes,
Há profissionais sem resposta ou com respostas adequadas. Há profissionais a passar graves dificuldades e em desespero. Pedimos o alargamento do apoio com efeitos retroativos a 31 de março a membros dos órgãos estatutários e para empresários em nome individual, sem discriminar a faturação. Não podemos confundir faturação com lucro. Uma empresa pode ter uma boa faturação e, ao mesmo tempo, ter um grande investimento e não tendo por isso lucro. Uma associação fins lucrativos não tem sequer lucro e os seus membros dos órgãos estatutários estão totalmente desprotegidos. Por favor, senhores deputados, não deixem cair esta proposta. A dança é uma das atividades mais completas, proporcionando saúde aos seus praticantes. As escolas de dança pretendem contribuir para ajudar o país a sair desta crise, mantendo a sua saúde física e mental e permitindo uma socialização segura. Não podemos cingir a saúde pública à questão epidemiológica, assim como podemos cingir o desenvolvimento e saúde do país ao PIB. Para termos um país saudável, temos que considerar as várias dimensões da saúde pública, principalmente a saúde mental, que tem sido descurada sistematicamente. E temos de analisar o país para além dos indicadores económicos. Temos de analisar o grau de desenvolvimento, qualidade de vida e bem-estar. Concluindo, consideramos que é injusto, imoral e incorreto, quando interessa, colocar a dança englobada no desporto e, quando não interessa, discriminar atividades com o mesmo grau de risco, impondo restrições adicionais sem fundamentos de saúde pública para tal discriminação. Não podem existir portugueses de primeira e portugueses de segunda. Não podem existir atividades económicas de primeira e atividades económicas de segunda. Todos contribuímos para o país, todos respondemos perante a mesma Constituição e todos devemos ter o mesmo respeito e atenção. Esta incerteza e insegurança jurídica chegam a ser desumanas, criam um nível de ansiedade extrema e dificultam a vida a milhares de profissionais que já estão em esforço a sobreviver à crise. Senhores deputados, apelamos a que intervenham, que garantam o cumprimento da Constituição, que sejam em princípios fundamentais como a igualdade perante a lei, a segurança jurídica ou a proporcionalidade das medidas, equilibrando as várias componentes de saúde pública, de bem-estar e economia, assim como na fiscalização e limitação à restrição de direitos e liberdades existentes. A dança é uma atividade milenar e pedimos que nos tenham em consideração. Não deixem a dança morrer. A dança está disponível para ajudar o país a ultrapassar a crise. E o país está disponível para ajudar a dança. Muito obrigado. Não, mas eu julgo que se percebeu tudo, apesar de ter sido rápido, foi muito claro e uma dicção muito boa. E, portanto, agora vamos entrar na ronda dos grupos parlamentares. Dou a palavra à senhora deputada Carla Miranda, do grupo parlamentar do PS. Muito obrigada, Tem Sr. 3 Presidente. minutos, senhora deputada. Sim, sim. Muito obrigada. Eu quero agradecer a presença dos peticionários e dos representantes, são imensos peticionários que fizeram ao longo do tempo a assinatura desta petição. Eu quero dizer-vos que nós temos perfeita consciência das dificuldades que vocês obviamente atravessam e muitos outros ramos, enfim, das áreas artísticas. Parece-me que foram as artes que, no fundo, nos consolaram durante o tempo também de pandemia, não é? E de confinamento. E eu percebo que a abertura não é fácil e existem aqui, de facto, muitos problemas com que vocês se defrontam. Dito isto, olhando para as posições que vocês tomam relativamente às sensibilizações mais de saúde, não é? As questões mais sanitárias, vamos lá ver, elas parecem-me algumas de bom senso. E eu até tive cuidado de ligar para uma escola artística, de ensino artístico, que eu sei que em parte não estão agregadas, digamos assim, a esta questão da plataforma. E o que me parece é que, claramente, algumas destas medidas que são de bom senso, não é? Muitas delas, elas estão a ser aplicadas pelas escolas, porque, obviamente, não é só uma segurança para os bailarinos, é uma segurança para os pais, é uma segurança para toda a comunidade, não é? Que precisam de garantir, no fundo, que as pessoas que entram naquele espaço são protegidas, não é? Portanto, isto é uma questão de segurança da comunidade. E, portanto, eu acho que algumas destas medidas que são de bom senso devem ser, e bem, já fizeram, não é? Já fizeram esse pedido também para a DGS. Eu queria também perguntar-vos se vocês também já fizeram ou tiveram algum contacto com o Ministério da Educação relativamente a estas matérias, porque a questão dos espaços, não é, de ensino escolar, se calhar pode sair do Ministério da Educação também com alguma sensibilidade para esta área e que eu acho que pode ser interessante também em termos de pressão relativamente às vossas propostas. Depois, quero-vos dizer que há aqui, de facto, um problema de tutela, não é? Mas também não temos que, se calhar, escolher uma tutela. Se calhar pode ser uma tutela partilhada, porque existem várias áreas de trabalho, mesmo nas áreas artísticas e nas áreas da educação, que são de tutela partilhada. E, se calhar, essa até pode ser a posição mais interessante, digo eu, para que vocês consigam
estabelecer aqui ligações diretas com ministérios para resolver alguns dos vossos problemas. Depois queria perguntar-vos qual tem sido, e se vocês já fizeram também algum contacto com as autarquias, isto é, com a Associação Nacional de Municípios, porque me parece que a questão da coesão social e coesão territorial é importante, não é? Quer dizer, isto é, as escolas, muitas destas escolas, têm uma importância acrescida no território local e, portanto, qual tem sido a sensibilidade da Associação Nacional de Municípios também para que exista algum apoio, alguma espécie de apoio, claro, relativamente às escolas de dança, não é? Isto para vos dizer que, no fundo, e também os sensibilizarem para essa matéria, porque a linha de apoio do Ministério da Cultura, que vai existir dos 30 milhões, que vai ser feita, digamos assim, em direta, em parceria com as autarquias, tem muito a ver com aquilo que vocês pedem em relação aos espetáculos no exterior. Isto é, há aqui uma série de apoios que podem ser por vocês trabalhados juntamente com as autarquias, e parece-me que esse apoio deve ir não só fazer impressão junto do Ministério da Cultura e fazerem algum trabalho de recolha, de reconhecimento dessa linha que vai existir, entretanto, nós iremos aprovar agora brevemente este orçamento suplementar, mas depois que também sensibilizem a Associação Nacional de Municípios e as juntas de freguesia, a ANAFRE, que também são uma parcela muito importante aqui de trabalho que vocês podem ter localmente, para que tentem, de facto, fazer esse trabalho de acompanhamento e de pressão. Eu saúdo o trabalho que vocês têm vindo a fazer, eu acho importante que essas escolas que têm, de facto, um reforço muito local e são importantes para a dinâmica artística, e disse muito bem, muitas das estruturas pequenas começam por ser e por obter ganhos locais de criatividade e de pensamento artístico, e depois eles crescem, mas só é possível, no fundo, crescer a partir daí, não é? E, portanto, eu agradeço muito a vossa vinda cá e estaremos, obviamente, disponíveis para ir percebendo o que é que se vai passando a seguir também. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, os meus colegas deputadas e deputados. Cumprimento também os peticionantes desta petição, desta plataforma, para vos dizer 4 ou 5 coisas que para nós são relevantes. A primeira é louvar a iniciativa. Nós sabemos que Portugal não é um país com forte tradição de agregação de pessoas e organizações à volta de temas e causas comuns e, portanto, só por aí a vossa iniciativa é muito louvável. Conseguiram juntar muita gente, é tão difícil, especialmente na cultura, portanto, parabéns. E percebeu-se que afinal somos muitos. Só falta ter peso, mas afinal somos muitos. Segundo, também louvar a vossa abordagem, a vossa linguagem, a vossa forma inteligente que manifesta as vossas posições e procuram, no quadro da democracia participativa em que nós vivemos, intervir. Parece-me, honestamente, um documento bem pensado, bem pensado. Terceiro, registar algo que o PSD tem vindo a denunciar há muito tempo, ou pelo menos mais recentemente, que é, para nós, começa a ser completamente comum que aqueles que não encontram nos órgãos de soberania certos a resposta para as suas necessidades e para os seus problemas, têm que buscar nos outros órgãos de soberania uma resposta. E, em bom rigor, estamos aqui hoje e o Parlamento está aqui a receber-vos, o que é uma forma de vos valorizarmos, mas também uma forma de vocês nos valorizarem, porque noutros sítios não têm espaço sequer para ser ouvidos, quanto mais para ter uma intervenção decisiva. Em relação ao facto de vocês não serem tidos nem achados sobre as medidas tomadas para o setor, não obstante o vosso peso como organização, a minha sugestão é um bocadinho, vão ter mesmo que se colocar na fila, a fila é enorme. Portanto, tem que ir para a fila e esperar a vossa vez, que já não será para agora. Em relação às propostas que fazem, nas quais nos revemos genericamente, embora algumas delas mereceriam melhor reflexão, nós temos que, com honestidade política, dizer o seguinte: nós temos de distinguir as propostas que são completamente transversais e que servem para qualquer agente económico, e nós temos de perceber isso, e aquelas que são apenas e só e que têm que ser olhadas no âmbito da cultura, no âmbito de uma atividade. E, portanto, algumas das propostas que fazem são propostas que, se aceites, também seriam um pouco discriminatórias para outras unidades económicas e jurídicas, são concorrentes, mas outras, pela vossa especificidade, mereciam de facto uma resposta. O PSD tem vindo a pugnar para que haja respostas específicas para o setor da cultura. Não temos tido grande êxito, para a vossa infelicidade, mas temos vindo a pugnar para isso. De todo modo, eu deixava uma sugestão.
uma sugestão muito pragmática da nossa parte, que é: os senhores têm que procurar respostas onde podem encontrá-las. E, portanto, se alguma sugestão posso deixar é: apostem fortemente as autarquias, porque noutro local não encontram resposta para os vossos anseios. E já perceberam isso. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado. Passo agora a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor, senhora deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar os senhores representantes da petição que aqui veio a ser hoje discutida. É de facto uma questão pertinente. Nós acompanhámos a recolha das assinaturas, vimos que havia muita movimentação em torno deste assunto, porque de facto o ensino da dança envolve milhares de alunos e milhares também de profissionais e, portanto, não é coisa pequena e ainda por cima num contexto em que se encontra disseminado pelo país e muitas vezes indo a sítios em que pouca gente vai, mas há o ensino da dança e em condições muito interessantes, e eu acho que isto tem um papel e uma dimensão cultural que não deve ser subestimada. E, portanto, em primeiro lugar, nós queríamos, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, saudar a iniciativa que tomaram. Parece-nos que é absolutamente relevante. E reconhecemos que existe no ensino da dança várias especificidades que merecem uma adaptação à realidade face às circunstâncias extraordinárias que nós atravessamos. E, portanto, parece-nos que o Governo tem na sua mão essa possibilidade de análise daquilo que faz sentido ser aplicado num contexto particular como é o das escolas de dança, deve promover as adaptações necessárias, deve promover o apoio necessário para que a atividade continue com todas as condições. E, portanto, desde já queria dizer-vos que o PCP vai dar entrada de uma pergunta ao Governo relativamente à situação concreta que nos trazem aqui hoje. Enquanto ação fiscalizadora, é uma das questões que nós podemos fazer é precisamente apresentar perguntas escritas ao Governo e falo-emos, e depois faremos chegar essa pergunta. Há uma outra questão e dizer-vos com muita transparência e honestidade, porque não andamos aqui para outra coisa. Há uma série de questões que vão levantando que são relativas às autarquias locais. Bom, a Assembleia da República, uma vez que é um órgão distinto daquilo que são os órgãos de governo local, não pode interferir naquilo que depois é a resposta que as autarquias podem ou não podem ter, não é? Isso depois será outra via de contacto que efetivamente poderão desenvolver. Aquilo que nós aqui fazemos é exatamente exigir ao Governo respostas. Parece-nos que muitas delas, de facto, há uma parcela substancial que, por via do orçamento suplementar, podia dar resposta, nomeadamente às pessoas que estão em situação laboral muito fragilizada e que depois não têm rendimentos e vivem situações dramáticas, e poderia haver aqui soluções que a serem aprovadas que seriam mais positivas e poderiam chegar a mais gente, mas não chega, porque há aqui outra dimensão que depois fica sem cobertura. Enumeraram bem as questões que estão aqui associadas, além dos acréscimos de despesas com a manutenção do espaço, a desinfecção, a limpeza, a questão das taxas e tudo mais. Há um pacote de situações que pode e deve ser analisado e, portanto, nossa parte podem contar com a intervenção também nesse sentido. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Não existem mais grupos parlamentares inscritos. Não está ninguém em Skype? Pois não. Portanto, Senhora Presidente, faz favor. eu estou por Skype, Cristina Rodrigues. Sim, senhora. A deputada única, a deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, vai então usar da palavra, por favor. Muito obrigada, Tem senhora menos Presidente. tempo, senhora deputada. É muito rápido. É só mesmo para agradecer aos peticionários a iniciativa e também por estarem hoje presentes na Comissão para a Audição. Da minha parte, tomei boa nota das reivindicações dos peticionários e vou ver de que forma posso ajudar e posteriormente volto a entrar em contacto convosco para vermos realmente como podemos avançar com alguma ajuda. Sublinhar apenas o meu apoio e agradecer, é só. Muito obrigada, senhora deputada.
O senhor deputado Jorge Costa acabou de chegar, do Bloco de Esquerda, mas não pretende usar da palavra, não? Não, não estive presente, portanto não vou fazer uma intervenção, vou só agradecer, peço desculpa pelo atraso, houve um problema, quem devia estar aqui era a deputada Alexandra Vieira, mas teve um problema de saúde na família e eu tentei chegar a tempo, mas já foi um bocadinho tarde, de modo que a Alexandra pediu-me para transmitir que deu a melhor atenção à vossa petição. Saudamos a iniciativa, como sempre, faz parte da vida democrática e da vida da Assembleia da República a participação dos cidadãos e, enfim, e o contacto que já existe entre a deputada e os promotores da petição vai ser prosseguido e temos a maior simpatia e a maior concordância com aquilo que aqui trouxeram. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim vou passar novamente a palavra aos senhores. Não sei se mantém... Eu se puedo roubar 5 minutos, 2 minutos. Sim, então faz favor. Ante todo quiero agradecer que nos Óscar hayan... Salazar. Eu soy argentino, nacionalizado portugués, há 20 anos que estoy aquí en Portugal, y ante todo quería agradecer porque llevo casi 40 años a vivir de la danza y siempre fui un lutador por dignificar la danza en mi país. Portugal me brindó muchas cosas con la danza y se convirtió en mi tierra. Y hoy es un orgullo para mí estar aquí y llegar a esta instancia donde el gobierno comienza a oír un sector que siempre se dice que es pequeño, pero que no es. Y nos estamos a necesitar simplemente de parte de ustedes. Disculpen los nervios, pero para mí es muy emocionante estar aquí y estamos a necesitar que nos apoyes en las reglas para poder abrir tranquilos. Cuando faló Pedro por el tema de las fiscalizaciones, no se ponen de acuerdo y necesitamos por lo menos tener una orientación propia para nosotros, para que cuando viene alguna fiscalización, decir, aquí estamos nosotros, por eso estamos abiertos. Esa es la prioridad. Obrigado. Muito obrigada. Agora, Sr. Pedro Marques. Não quer a senhora, não quer usar da palavra? Deixa estar. Bom dia. O que o Óscar estava a falar, de momento, também é uma das nossas mais breves preocupações. Nós, na plataforma, temos estado a falar em relação, realmente, ao problema em relação às autarquias, não é bem às autarquias, mas é às freguesias. Em cada freguesia dizem-nos coisas diferentes. Se podemos estar até às 8, se podemos estar até às 22, e para nós há algumas preocupações. Por isso nós temos vindo e temos feito esta petição, derivada a vários assuntos que realmente precisamos de estar esclarecidos, porque queremos levar a abertura das escolas da melhor forma, tal como o Pedro já referiu. Temos essa sensibilização para com os nossos alunos e os profissionais e pronto, e para nós é muito importante termos as coisas todas bem certinhas e com que nos podemos reger. Pronto, é isso. Obrigada. Muito obrigada. E agora para rematar... E agora para rematar... Pedro Marques, se me permitir, Sr. Presidente, ia aqui responder a algumas questões colocadas pelos senhores deputados. Começar aqui por esta questão agora falada que nós pedimos e que foi dito pelo Sr. Deputado até do PCP, que essa pergunta pode ajudar, porque acho que um dever, e dito-me também um bocadinho pelo Sr. Deputado do PSD, que é esta... Realmente nós estamos a ir um bocadinho a todos os lados e às vezes quando os órgãos certos não nos ouvem, nós vamos onde achamos que devemos ir. E neste caso nós acreditamos que a função desta Assembleia é precisamente fiscalizar o Governo. Dizendo, como disse a Sra. Deputada, as coisas de direitos, a função de quem está aqui é fiscalizar o Governo e acompanhar o que está a ser feito. E há aqui algumas medidas que estão a ser tomadas que não são justas, há algumas que inclusive pela sua desproporcionalidade ou mesmo pela sua discriminação poderão ser consideradas, serão totalmente legais. Quando restringimos direitos temos que os restringir de forma igual, não pode ser conforme o peso económico, ou quando damos apoios, como dizia, não pode ser, as medidas como daqui que podiam ser se calhar discriminatórias para nós podemos dizer o mesmo para outras situações. Nós na área da dança, no ensino da dança temos 5 mil profissionais por alto. Se juntarmos o setor da cultura, se calhar somos mais de 14 mil funcionários. Se fizermos um paralelismo, há outro setor que vai receber 1,1 milhões e qualquer coisa de euros pelo mesmo número de funcionários, se calhar o peso que tem no turismo ou na economia
uma tem uma escala nacional, outra se calhar também vai ter, porque são pequenas questões locais. É isso que tem que ser analisado e que às vezes não podemos focar-nos só nos números, chapa 3, como eles estão no orçamento. O país tem que dar um salto, isso é uma opinião minha, mas acho que temos de dar esse salto de qualidade, de deixar de pensar no desenvolvimento do país como meramente económico. A questão das autarquias é uma questão muito premente, mas o que nos coloca é que está a ser feita, a petição foi apresentada aos vários níveis, foi apresentada até ao Sr. Presidente da República, que fomos já recebidos, não me esqueci de mencionar há bocado, pela assessora e pela consultora na área da educação, justamente para também tomar conhecimento da situação, e apresentámos as autarquias. Depois, as autarquias, existe uma variedade, há autarquias que realmente são excepcionais e que têm apoiado as escolas, há autarquias que não querem saber. E isto também vem, às vezes, de uma falta, e perdoem-me se não sou politicamente correto, de políticas culturais a nível local que depois coordenem esta situação. E depois acaba por haver muita discrecionalidade. Quando falo da linha dos 30 milhões, a questão é como é que vai ser aplicada. Se tivermos abrangente, pode haver autarquias que vão dar sempre aos mesmos ou que vão escolher artes. Não sei como é que está a ser negociado, desconheço a proposta, faço já aqui essa ponte. Mas realmente é preciso ter atenção quando aprovam aqui algum tipo de legislação e algum tipo de apoio, e algumas linhas de apoio, que realmente depois tem que se pensar que, havendo uma diversidade de decisões a nível local, quando se vai descendo na hierarquia, que deixando às vezes coisas demasiado em aberto ou demasiado em suspenso, podem levar a discriminações que não são pela positiva. E é isso que às vezes nós alertamos que seja aqui considerado. Quando falo nas medidas gerais, e disse, eu volto a reforçar, este Parlamento é soberano, não é? A Casa do Povo, este Parlamento tem uma maioria. Analisem bem as medidas de orçamento suplementar, porque há muitas que estão em discussão que são extremamente importantes para quem está a trabalhar e para quem está a dar o coro por este país. Nós estamos em situações muito precárias, e não é só na dança, não é só na cultura, é em todos os setores, como foi dito, e é isso que... há uma expressão que costuma dizer que a cultura está de gatas, eu discordo. Nós estamos de pé a lutar, mas também o que vimos é exigir a quem nos representa que tenha isso em consideração. Vou estar aqui a controlar o tempo. Aqui, respondendo, se calhar, há mais algumas questões que foram aqui referidas. Realmente, a pergunta do Governo acho que pode ser importante, e acho que é isso. Acho que o que me disse os meus colegas, e acho que já abordei, estava só a ver se não tinha esquecido aqui de nada, nas regras. A questão das regras, quando nós diferenciamos, e volto a dizer o mesmo, esta discussão foi tida para as escolas. Há questões simples, há questões que simplesmente foram esquecidas, o caso de coabita, porque é que uma mãe que vai fazer uma aula com um filho de pré-dança, um bebê com uma mãe, não pode ter contacto. Se formos restritos às regras, não podem ter contacto. Porque é que um casal que fazer uma dança à par, que dorme juntos, como dizíamos, não pode ter contacto. E isto não foi previsto. A DGS até nos diz que tacitamente podemos considerar porque está previsto para os ginásios, ou está previsto para os restaurantes, ou está previsto para os espetáculos. Mas o que é o tacitamente? É que o tacitamente depois depende do agente que nos vai fiscalizar. Depende se existe às vezes até alguma maldade em denúncias, porque infelizmente neste clima muitas vezes depois existe aqui muitos outros fatores que não controlamos. Quando nós pedimos que temos de ter regras claras, é que não podemos estar dependentes da interpretação de um agente. Como dizemos, nós temos de ser todos iguais perante a mesma lei. Não pode ser o agente aqui na Estrela que vai considerar que é uma regra assim e que se calhar chegamos a Almada e é outra, ou que chegamos a Vila Real Santo António e será outra. E quando pedimos uma clarificação, era para podermos isso, porque falou da questão do bom senso, mas a verdade é que se formos seguir as regras à estrita, temos que manter 3 metros de distância entre alunos. Isso é viável, é sequer recomendado para crianças com menos de 5 anos. Se não considerarmos isso para o jardim de infância pré-escolar, porque é que temos que considerar isso para a dança? A nível de desenvolvimento cognitivo, social, psicológico, motor da criança, é totalmente errado. Agora, vão exigir-nos a nós que incumprimos para respeitar a dignidade das crianças? Ou seja, vamos desrespeitar as regras ou temos que ajustar as regras para respeitar a dignidade das crianças? Acho que é papel do Governo e desta Casa garantir pelos direitos das crianças, e é isso uma das questões que estamos aqui. É um bocadinho essa a linha que nós pedimos realmente regras justas, é para que seja tido em atenção, e porque nós vamos sempre cumprir as regras. Mas então, para cumprirmos as regras, não podemos estar a pôr em causa outros direitos dos nossos utentes. E é isso que nós vos alertamos e que pedimos a atenção. Eu sei que algumas destas competências não são competências exclusivas ou próprias da Assembleia da República, são competências do Governo ou de outras entidades, mas penso que compete a esta Assembleia fiscalizar e perguntar e pressionar para poder
exigir que o Governo atue de acordo com os interesses da população. Não me alongo mais, no fundo acho que já foi dito, a petição é clara, a apreensão inicial foi nesse sentido. Só há uma questão aqui que era da tutela. Realmente a tutela partilhada é ideal, mas temos que definir competências, temos que definir quem trata o quê, e já existe noutras áreas. Não podemos ficar realmente neste limbo em que lhe posso dar um exemplo. Se eu enviar uma missiva para o Sr. Primeiro-Ministro, aquilo vai sendo chutado um bocadinho, desculpem o termo, mas é o que acontece, às vezes um bocado com decalhe, e depois fica perdido, porque depois vai para um Ministério que não diz este Ministério e passa para o outro. A tutela partilhada será o ideal, se calhar havendo alguém que seja um pivô da situação e que organize, mas tem que existir competências definidas, tirando o ensino artístico especializado, não existe. Por isso deixo aqui só este alerta, como eu terminava o meu texto, que é: tenham atenção, interpelem o Governo, vejam dentro das competências que neste momento estão na vossa discussão, no orçamento suplementar e noutras legislações que vão vir aqui a esta Casa do Povo, tenham em consideração a dança, tenham em consideração e interpelem o Governo nesse sentido. Nós estamos aqui para ajudar, estamos aqui para trabalhar em prol do país, acreditamos que a dança e a cultura podem ser, como disse, inclusive esta questão de vamos desconfinar com segurança. As aulas de dança, com todas as regras que têm, serão um ambiente muito mais seguro que outros. Ajudem-nos a fazer isto. Ajudem-nos a ajudar o país. E a única coisa que pedimos é realmente esse vosso apoio e para não se esquecerem de nós. Muito obrigado. Muito obrigada pela vossa intervenção. Há aqui só 2 ou 3 questões que eu gostaria de referir. Uma delas é, de facto, sobre a questão da interpretação das regras. De facto, em outras áreas já foram feitas circulares interpretativas dessas regras, não vejo porque não poderá ser feito também nesta área, e tratarei pessoalmente de pedir algumas tutelas que são responsáveis por estas matérias, nomeadamente a administração interna, a saúde e a cultura, que se organizem e façam normas interpretativas, regras para circulares interpretativas, que é fácil, porque normalmente, enfim, não podemos, se a lei não for clara, e dificilmente seria clara nestas matérias, porque são tantas atividades, que dificilmente seria muito clara, porque senão teria que haver uma descrição exaustiva de todas as atividades, e isso é praticamente impossível, porque faltaria sempre qualquer uma. Mas, à medida que forem detectando algumas falhas, podem ser feitas indicações, porque, como dizia bem, os agentes não são propriamente especialistas em leis e muito menos em leis aplicadas a várias atividades. Nunca seria também nenhum agente da autoridade que poderia ser especialista nestas matérias, mas podem ser dadas indicações até para os municípios para as freguesias, para dizer escolas podem estar abertas até às 10, ou até às 22, ou até às 20, enfim, o que for, mas para que seja claro. E, portanto, essa questão seria muito interessante. Agora, relativamente às competências, as competências estão todas previstas na lei, porque as competências não são por setor de atividade, são por natureza dos assuntos que são tratados. Quando estas matérias chegam ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, não se mandam por acaso para esta ou para aquela tutela. Não. Seguramente que uma matéria desta natureza será enviada pelo gabinete do Sr. Primeiro-Ministro para essas 3 tutelas, e naturalmente tem que se organizar em função das suas próprias competências, que também estão muito claras. Existe uma lei específica para dizer quais são as competências de cada um dos ministros. Portanto, toda a gente sabe quais são as suas competências. Quando são mais do que uma competência, os próprios ministros têm que se organizar, e seguramente que o deverão fazer e o estão a fazer, e nesta matéria específica que ninguém era experiente em pandemias, tem havido a capacidade das tutelas se organizarem. Se até nós aqui na Assembleia temos tido capacidade de nos organizar relativamente às mesmas matérias, o Governo, que é um bocadinho, apesar de tudo, um bocadinho mais pequeno do que o Parlamento, também tem que ter essa capacidade. Da nossa parte, da parte da Comissão, contem com todo o apoio que possam ter para clarificar e depois cada grupo parlamentar, no âmbito dos seus programas e das suas iniciativas, que seguramente também estão aqui disponíveis para ajudar. Pessoalmente, tenho um grande apreço por escolas de dança,
não parecendo, gosto muito e de facto desejo toda a sorte do mundo e que nós possamos ajudar. Muito obrigada por terem estado aqui e nós recebemos sempre quem nos pede para ser recebido. Muito obrigada.